Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula? Vamos lá! Medidas de posição. Então, hoje vamos aprender sobre medidas de posição. Média aritmética, mediana e moda. Então, nessa aula a gente vai ficar somente com média aritmética. Média aritmética simples. Então, essa é aqui a forma média aritmética simples. Somatório de xi dividido por n, aonde esse xi é o valor dos elementos, por exemplo, de uma série. E n, aqui, número de elementos dessa série. Uma forma bem simples. Exemplo. Vamos direto para um exemplo, fica mais fácil o entendimento. Então aqui, olha, tempo de vida útil de 10 escovas de dentes. Então, imagina que são 10 marcas de escovas de dentes, e aqui essa tabela está mostrando aqui dias de utilização, que é a vida útil de cada escova. Por exemplo, essa primeira marca aqui, 30 dias, durou 30 dias, 45, 35, 43 e assim por diante. Esses dados são dados não agrupados. Pergunta que se faz: qual a média de vida útil dessas escovas? Vamos aqui jogar já na fórmula direto. Então, quer saber a média? Qual é a média de vida útil dessas escovas? Somatório de xi dividido por n. Ou seja, esse xi são os elementos. Então, no caso aqui, 30, 45, 35, 43, 37, como está na tabela. 45, 40, 30, 49, 46. Ou seja, somou todos os elementos. Aqui é uma soma dos elementos. Então, somamos os elementos, dividido pelo número de elementos. Número de elementos, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 elementos. Então, soma todos os elementos e divide pela quantidade de elementos. A soma desses elementos, então, temos aqui 400 dividido por 10. 400 dividido por 10 é igual a 40 dias. Então, esta é a resposta. Qual é a média de vida útil dessas escovas? A média de vida útil dessas escovas é de 40 dias. Aqui, o próximo passo, então, aqui foi para dados não agrupados. Vamos agrupar os dados. Como vamos fazer isso? Para agrupar os dados, então, vamos olhar com que frequência aparece na nossa tabela. Temos aqui, olha, dias de utilização dessas escovas. O 30, você coloca o 30 aqui, vamos montar nossa tabela, que são os elementos. 30, aparece então duas vezes. Então, essa aqui é a nossa frequência. Então, o 30 aparece duas vezes. O 45 também duas vezes. Ele aparece aqui e aqui também. Ou seja, estamos agrupando agora os nossos dados. Então, vamos manter aqui nesse estilo que é mais organizado. No caso, o partido 35 para lá, 35, 43, 37, 40, 49 aparece somente uma vez. Então, pegamos os elementos e olhamos com que frequência aparecem esses números. Então, essa aqui é a frequência. Somando essas frequências aqui, tem que dar o número n, que é o número de elementos que você somar. Essa quantidade aqui, 2 mais 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que dá então os 10. N igual a 10, que dá a quantidade de elementos. Certo? Aqui, eu tenho mais um passo aqui para completar uma tabela, multiplicando esses dois valores. A gente vai entender por quê. Porque na fórmula para dados agrupados, note que você tem essa fórmula aqui para dados agrupados e essa aqui para dados não agrupados. Para dados agrupados, tem que multiplicar pela frequência, enquanto aqui para dados não agrupados, não precisa multiplicar pela frequência. Por que aqui não precisa? Porque você está colocando 30 duas vezes. Olha, o 30 aqui e o 30 aqui. No
No caso desse somatório, em vez de você colocar 2, 30, você vai colocar 30 vezes 2, porque ele aparece aqui e aqui. Então é 30 vezes 2. Já fazendo aqui uma outra coluna, então fez 30 vezes 2, 60. 45 vezes 2, 90. E os outros só aparecem como tem uma frequência só para cada um. Repete então, 35 vezes 1, o próprio 35. 43 vezes 1, o próprio 43 e por aí vai. 37 vezes 1, 37. 40 vezes 1, 40. 49 vezes 1, 49. 46 vezes 1, 46. Somamos todos esses valores, então tem que dar soma igual a 40. 400 tem que ser o mesmo valor, tem que ser igual a essa soma aqui, olha. O que aqui a diferença dessa soma para essa aqui, você simplesmente está agrupando. Aqui você está agrupando. Está colocando 30 vezes 2, porque aparece 30 duas vezes, olha. Duas vezes, 30 vezes 2. E aqui 45 vezes 2, como está aqui, ó. 45 vezes 2, 45 vezes 2, então você repete 45 vezes e multiplica por 2. Nesse instante você soma. Então aqui você está agrupando. Por isso que tem que dar o mesmo 400. Dividido, então, por N, que é o número de elementos que tem na sua tabela. No caso lá é 10, são 10 escovas. Divide, então vai dar então 40 dias. Ou os resultados que tem que ser iguais. Você está pegando a mesma tabela, não? Mesmo que for dado agrupado ou não agrupado, como você está pegando a mesma tabela, você tem a mesma frequência que aparece, os mesmos números, então não tem como dar um resultado diferente. Então, em 40 dias, aqui também 40 dias. Nesse modo, você tem um modo mais organizado de colocar a sua tabela. Então, vou apagar esse 4 e vamos para o outro 4. Vamos continuar a nossa aula. Então, vamos ver agora dados agrupados em classe. Então, qual que é a média de dados agrupados em classe? Essa tabela que já foi feita em aulas anteriores, então quem tiver curiosidade ou quiser resgatar, ou quiser relembrar, volta nas aulas anteriores, que essa tabela já está pronta, como ela foi montada. Então essa aqui é uma tabela de altura de elefantes. No intervalo aqui de alturas de 1,90 m até 2,19 m, então tem-se 2 elefantes. Então essa tabela foi montada lá. Este é o ponto médio. Esse xi barra é o ponto médio dos extremos das alturas. Para descobrir esse ponto médio, basta então somar 1,19 mais 2,19 e dividir por 2. Então, fazendo isso para todos, soma os extremos dos intervalos, divide por 2 e irá preencher então essa tabela. E é o ponto médio, que é o ponto médio aqui deste intervalo. Certo? E qual é a fórmula, então? A fórmula é o seguinte, para nesse caso. A fórmula é igual ao somatório do x médio, que é o médio aqui esse médio, que é o médio dos intervalos aqui, dos extremos, é o ponto médio, vezes a frequência absoluta, ou vezes a frequência, então vezes a frequência, número de elefantes aqui dentro desse intervalo, dividido pelo número de elefantes. Então, temos aqui, essa aqui é a frequência absoluta. Se você somar a frequência absoluta, então você vai ter um número de elefantes. Então, esse 21 aqui, a somatória de todos os elementos, esse 21 aqui, é o N, é o número de elefantes. É o número de elementos em um grupo. Certo? Aqui, eu fiz mais um pedaço da tabela. Esse pedaço da tabela, como tem aqui na fórmula a multiplicação aqui da média do intervalo, isso que é a média do intervalo, tem essa multiplicação, então eu fiz mais uma tabela, então multipliquei a média do intervalo vezes a frequência absoluta. Então, multiplicando esses dois valores aqui, preenchemos então essa tabela. Então, por exemplo, 2,04 vezes 2 é 4,08 e assim continua então preenchendo a tabela. Basta, então, pegar este valor vezes este valor. Aqui, 2,33 vezes 1 dá ele mesmo. Então, continua a tabela. Ao final, depois de preenchida toda essa tabela, este lado da tabela, se somarmos essa
Coluno, que temos então essa somatória aqui, olha. Então temos então essa somatória de x barra i, frequência absoluta. Então essa somatória. Então somou todos esses valores, então deu 58,21. Agora basta então jogar na sua fórmula. Qual que é a fórmula então? Esse somatório, somatório que deu 58,21 dividido pelo número de elementos. Ou seja, e deu aqui 2,77 metros de altura. Desta tabela, que foi uma tabela já feita anteriormente, então dessa tabela aqui, a média então, de altura do grupo deste bando de elefantes dá então 2,77 metros de altura. Note o seguinte, se olharmos para a tabela, é o valor que mais puxa. Por quê? É o valor que tem maior concentração de elefantes. Note o seguinte, dentro deste intervalo 2,77, temos então 11 elefantes. E aqui, dentro desse intervalo próximo a 2,77, temos 5 elefantes. Então, este meio aqui, olha, próximo a 2,77 e 2,77, temos aqui um maior número de elefantes. Por isso, então, que quando você faz a média, deu este valor aqui, olha, um valor próximo, é um valor, quando você faz uma média, então ele irá puxar o valor que mais se repete, para ficar mais próximo daquele valor que mais se repete, quando você faz essa soma. Então deu 2,77 metros de altura. Então a média de altura do elefante para essa tabela é 12,7 metros de altura. Então vamos ver lá o outro exemplo. Ali a média aritmética ponderada. O que significa esse ponderamento? Significa então que cada elemento deste grupo vai ter um peso, que então vai ser multiplicado por esse peso. Então, atribui-se um peso a cada elemento. Então, essa daqui é a fórmula. A fórmula é o seguinte, é x barra p, que é de média ponderada, média aritmética ponderada, tendo então somatório do número de elementos vezes esse vezes o peso, dividido pela soma dos pesos. Então, temos um exemplo aqui. Exemplo. Uma lanchonete possui vários funcionários. Aí temos aqui essa tabela desses funcionários, aqui a tabela abaixo. A pergunta é o seguinte: qual é a média de salário dessa loja? Então, se olharmos aqui para essa tabela, então aqui salários. Temos o seguinte, então temos aqui salário de R$1.000, ou seja, quando monta essa tabela, vimos que 10 funcionários ganham R$1.000. 1.200, 4 funcionários. 1.500, 3 funcionários. 2.000, 2 funcionários. E somente um funcionário ganha R$2.500. Ao somarmos aqui esses valores, esse número de funcionários, então temos aqui o funcionário total. Isso aqui é o peso. Este vai ser o peso. Então, você tem o salário, como você tem que cada funcionário ganha 10 cada funcionário aqui ganha R$1.000, então este vai ser o peso, vai ser este valor multiplicado pelo seu salário. Então, eu já montei essa outra tabela, como eu fiz lá na outra. Então, a somatória deste é 20 funcionários, que vai ser exatamente aqui, olha, a somatória do peso. Vai ser esse peso aqui, este valor. Fazendo, então, salário vezes aquele número de funcionário. Por que a gente está mudando essa tabela aqui de salário vezes número de funcionário? Porque na fórmula você tem uma multiplicação do elemento vezes o seu peso. Então, este é o peso, esse aqui são os elementos. Então, quer saber então a média de salário dessa loja. Então, para cada salário, então, há um peso. Esse peso aqui é o número de funcionário que ganha aquele salário. Certo? Ao fazermos, então, essa soma aqui, então, a soma desses valores, então, deu R$25.800. Jogando na fórmula aqui, então, fica o seguinte. Então, a somatória, que vai ser essa somatória aqui, é a somatória do número de elementos vezes o seu peso, mais número de elemento, o elemento vezes o seu peso. Você vai somar, então, todos eles. Ele quer uma soma. E vai dividir esse valor pelo peso.
o peso vai ser então o número de funcionários, que deu 20. Então deu 25,800 ou 25.800 reais dividido por 20. Então isso é igual a R$ 1.290 reais. Então este é a média, neste caso, da loja, né? Desses funcionários, dessa lanchonete. Então a média salarial dessa lanchonete é R$ 1.290 reais. Então, gente, é isso. Ok? Então vimos aí sobre das agrupadas em classes e média aritmética ponderada. Um abraço, até mais.